Olá pessoal, estou de volta, tudo bem com vocês? Comigo tudo joinha. Bom, como prometido, hoje vamos falar da Guerra Fria. Essa guerra, ela teve disputas e conflitos indiretos entre Estados Unidos e União Soviética. Esse período ocorre no final da Segunda Guerra Mundial até a extinção da União Soviética. Vocês sabem me dizer por que Guerra Fria? É justamente no que vamos falar hoje e ao final do vídeo vocês estarão aptos a responderem as perguntas que querem nos vestibulares, que preparei especialmente para vocês. E mais, sugestões de filmes que remetem ao período da Guerra Fria. Olha que bacana, tudo planejado de uma forma bem didática para vocês. Bora pro vídeo? Produção, roda a vinheta! Antes de iniciarmos o conteúdo, não deixe de se inscrever no meu canal e acione o sino. Ele irá notificá-lo todas as vezes que sair um vídeo novo. E se você gostar do vídeo, deixe seu like. Isso vai mostrar que você gostou. Bom, a Guerra Fria foi uma disputa de superioridade mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Resumindo, um queria ser melhor que o outro, essa aqui é a verdade. É chamada de Guerra Fria por ser uma intensa guerra econômica, diplomática e ideológica que ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial até a extinção da União Soviética em 1991, que durou mais de 40 anos. Muito tempo, né, pessoal? Podemos dizer que é uma vida. Bom, para entender a Guerra Fria, vamos voltar um pouquinho ao final da Segunda Guerra Mundial, tá? Estados Unidos e União Soviética foram aliados na guerra contra a Alemanha, que estava no meio. De um lado e do outro, os dois foram chegando, e no finalzinho da Segunda Guerra ocorreu uma disputa que acabou chegando os dois países juntos e decidiram dividir o mundo em áreas de influência, pois ao leste estava sendo influenciada pela Rússia e União Soviética, que seriam socialistas, e no ocidente pelos países capitalistas, sendo Estados Unidos e Inglaterra. Bom, sendo assim, Berlim acabou sendo dividido em parte oriental e ocidental, com a construção do muro, que ocorreu na calada da noite. Mas esse é um assunto para a gente falar no próximo vídeo, ok, pessoal? Para vocês entenderem o porquê foi dividido em duas partes, Ocidente e Oriente, vamos às explicações. No Ocidente, o capitalismo se baseia no direito à propriedade privada, que permite aos donos dos meios de produção concentrar os lucros, defende o mercado livre e a livre concorrência baseada na não intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado não tinha poder. Já a parte oriental foi o socialismo, se baseia na propriedade coletiva dos meios de produção e na distribuição igual das riquezas. O Estado intervém na economia para garantir a igualdade e oportunidade à redistribuição das riquezas. Conseguiram entender? Ocidente, o Estado não tinha poder e o Oriente, o Estado tinha. Parece familiar para vocês quando comparamos com o Brasil? Esquerda defende os direitos dos trabalhadores, das minorias e o bem-estar coletivo e a igualdade entre os indivíduos. E a direita é a favor de uma visão mais tradicional e conservadora que defende o poder da elite e o bem-estar individual. Captaram a mensagem? Estados Unidos e União Soviética brigavam pelo poder. Como eu disse, um querendo ser melhor que o outro. Para que vocês entendam o porquê dessa disputa, vou dar uma explanada bem rápida e clara. Ainda no final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ele bombardeou o Japão. Ele jogou 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, onde destruiu tudo. Foi uma forma deles mostrarem força para todos os países. Afinal, naquela época, Estados Unidos possuía 3 tipos de armas de destruição em massa: armas nucleares, armas químicas e armas biológicas. Foi a única a usar armas nucleares em um combate. Logo em seguida, a União Soviética foi lá e criou também armas nucleares. Até parecia birra de criança, né, pessoal? Consegue agora entender que o início da Guerra Fria tem ligação direta com o final da Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos mostrava poder
e acabou com milhares de pessoas. E a União Soviética não quis ficar para trás, foi lá e criou também armas nucleares. Agora, retornando para o tema, já na Guerra Fria, os dois lados possuíam arma de destruição em massa, certo? Ou seja, uma guerra entre esses dois países significaria o fim da espécie humana. Então a Guerra Fria ela foi importante por isso, porque essas duas partes tinham consciência que se houvesse um confronto direto, ninguém sobreviveria. Não iria sobrar pedra sobre pedra, ninguém para contar a história. E ambos sairiam perdendo. Então esse foi o equilíbrio da Guerra Fria. Por não haver um combate direto, veja que agora o tema do vídeo faz sentido. Lembra quando eu perguntei para vocês se vocês sabiam o porquê do nome Guerra Fria? Tá aí a resposta. Fria porque não teve um combate direto. Se houvesse, não estaríamos aqui para contar a história. Uma guerra com armas nucleares iriam acabar com tudo. E para os Estados Unidos e a União Soviética não seria uma boa ideia. Os dois sairiam perdendo. Com isso, as duas potências passaram a disputar por poder de influência, seja política, econômica e ideológica, em todo o mundo. Tipo, um querendo mostrar mais poder que o outro. Vamos falar agora um pouco das consequências da Guerra Fria. Não teremos tempo, gente, para falar de todas as consequências, mas vamos listar algumas, ok? Por causa da Guerra Fria, o mundo presenciou importantes episódios que mudaram o estilo de vida de todos os cidadãos, como um aumento da produção de armamento nuclear, como acabei de falar acima, desenvolvimento de redes de espionagem, seja militar ou política, desenvolvimento da corrida espacial, foi quando os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial do planeta, o Sputnik, que em português significa viajante. E os Estados Unidos não ficou para trás e lançou seu próprio satélite, o Explore 1. Foi aí que eles criaram a NASA, dedicada à exploração espacial. E logo depois os Estados Unidos enviou o homem à Lua. Com isso, os Estados Unidos ganhavam a corrida espacial. Vocês perceberam a competição entre esses dois países? Coisa de louco, né, pessoal? Já que não podiam se enfrentar diretamente, ficaram o tempo todo nesse impasse. Houve também a formação de alianças militares, a OTAN, representando o capitalismo, e o Pacto de Varsóvia, representando o socialismo. O que seriam essas alianças? OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança político-militar que reunia países ocidentais e capitalistas liderado pelos Estados Unidos. Tinha como objetivo inibir o avanço do bloco socialista no continente europeu, fazendo frente à União Soviética e seus aliados da Europa Oriental. O Pacto de Varsóvia, tendo a União Soviética, a Europa Oriental, grupo socialista, formaram esse pacto com o objetivo de proteger o regime socialista e expandir suas áreas de influência. Porém, em 1991, com o fim da União Soviética, o pacto foi dissolvido, fato que fortaleceu a OTAN. Vou listar alguns dos principais conflitos da Guerra Fria. Sei que teve vários, mas esses três tiveram destaque maior. Foi a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão. São os conflitos mais famosos da Guerra Fria. Entretanto, durante todo esse período, a maior parte dos conflitos foram locais, com guerras civis, guerras interestatais, foi intensificada pela polarização entre Estados Unidos e União Soviética. O que determinou o fim da Guerra Fria? Bom, foi a queda do Muro de Berlim e o fim da bipolarização mundial capitalista e socialista. Mas o que determinou oficialmente o fim da Guerra Fria foi o fim da União Soviética, que havia entrado em declínio por causa da falência do sistema socialista. Em 1989, com a crise do sistema socialista no leste da Europa e o fim desse sistema na Alemanha Oriental, ocorre a queda do muro. O ato simbólico representou também o fim da Guerra Fria e o primeiro passo para o processo de reintegração da Alemanha. E daí vocês me perguntam, e o Brasil, como estava na Guerra Fria? Bom, eu vou citar alguns acontecimentos que ocorreram no Brasil
no período da Guerra Fria. É muita coisa, gente. É muito tempo que durou a Guerra Fria. Ela durou mais de 40 anos. Então eu vou citar alguns fatos que ocorreram durante esse período no Brasil. Vamos lá? Vamos aos acontecimentos marcantes no Brasil durante a Guerra Fria. Bom, vou falar alguns, tá, pessoal? Teve o fim da guerra e deposição de Vargas sob pressão militar, o governo democrático de Getúlio Vargas, a criação da Petrobras, o suicídio de Getúlio Vargas, o governo de Juscelino Kubitschek, o governo de João Goulart, a deposição de João Goulart pelas Forças Armadas. Teve também o governo de Figueiredo, a descoberta da jazida de ouro na Serra. Tancredo Neves, ele foi eleito pelo colégio eleitoral, mas faleceu antes da posse. E o vice-presidente eleito, que era o José Sarney, ocupou a presidência. Teve também a instituição do Cruzado Novo, o governo Collor, interrompido por impeachment. Se lembra, pessoal? Essa foi demais. Bom, nesses mais de 40 anos de Guerra Fria, muita coisa aconteceu no Brasil. Eu só relatei algumas. Agora vocês sabem o que foi a Guerra Fria e o porquê do nome. Resumindo em algumas palavras: guerra entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Um sempre querendo ser melhor que o outro. E fria, porque não houve o confronto direto, pessoal, entre essas duas superpotências. É isso, pessoal. Eu espero de verdade ter contribuído para o conhecimento de vocês e não para por aí, tá bom, pessoal? Agora vamos resolver alguns testes de vestibular sobre tudo que eu falei até agora. Preparados? Bora lá? Pessoal, vamos agora às perguntas e respostas. Tudo que foi falado até agora, as perguntas vão estar diretamente ligadas ao que eu falei. Existem milhares de perguntas relacionadas ao tema e eu escolhi 5, ok, pessoal? Vamos lá? Primeiro exercício: considere as afirmações abaixo sobre a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. 1. Em virtude da capacidade de destruição mútua assegurada, no caso de uma guerra aberta entre os dois países, não ocorreu nenhum conflito armado entre eles. Nos anos de 1970, o período da chamada distensão entre ambas as potências chegou ao fim com a construção do Muro de Berlim no final daquela década. 3. Durante a Guerra Fria foi estimulado o desenvolvimento da indústria bélica dos Estados Unidos e da União Soviética e fomentada a corrida espacial entre os dois países entre 1950 e 1980. Aí vem a pergunta: quais estão corretas? Vamos a elas. A. Apenas a 1. B. Apenas a 2. C. Apenas a 3. D. Apenas a 1 e a 3. E por último a E. A 1, a 2 e a 3. Vamos lá? Vamos ver qual é a alternativa correta? Alternativa D. A 1 e a 3. Vamos para a próxima? Exercício 2. Considere o trecho abaixo sobre a Guerra Fria. Apesar da retórica apocalíptica de ambos os lados, mas sobretudo do lado americano, os governos das duas superpotências aceitaram a distribuição global de forças no fim da Segunda Guerra Mundial, que equivalia a um equilíbrio de poder desigual, mas não contestado em sua essência. É de Hobsbawm, um excelente autor. Sobre o tema, é correto afirmar: A. Os Estados Unidos possuíam maior quantidade de países aliados, enquanto a influência da União Soviética era maior quanto à extensão territorial total, o que equilibrava suas forças. B.
Vamos lá, tá demorando. Bom, B. Uma característica marcante da Guerra Fria é que, em termos objetivos, o perigo de ocorrer uma guerra mundial era mínimo, quase inexistente. C. Estados Unidos e União Soviética respeitavam orientações do protocolo da ONU, que não desenvolverem nem manterem arsenais nucleares durante a Guerra Fria, né? A D. Ao final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética firmaram um acordo no sentido de não se atacarem mutuamente nem aos aliados uns dos outros. E a E. Durante a Guerra Fria, a propaganda foi pouco utilizada pelas duas superpotências como recurso para estabelecer limites nas ações do adversário. Vamos à resposta certa? A B. Uma característica marcante da Guerra Fria é que, em termos objetivos, o perigo de ocorrer uma guerra mundial era mínimo, quase inexistente. Foi o que eu falei, se lembra? Por que quase inexistente? Porque se eles tivessem um combate direto, nós não estaríamos aqui para contar história. Vocês concordam comigo? Vamos para o exercício 3. Caiu no Enem, hein, pessoal? Aos 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, não foram um período homogêneo único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único de situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Também é um texto do Hobsbawm. O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve, alternativa A, corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. B. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. C. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e União Soviética stalinista durante os anos 30. D. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. E a E. Constante confronto das duas superpotências que emergiam da Segunda Guerra Mundial. Então vamos ver qual que é a resposta certa? A E. Constante confronto das duas superpotências que emergiam da Segunda Guerra Mundial. Óbvio, Estados Unidos e a União Soviética. Exercício 4. Caiu na FMU. Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial. É como eu disse para vocês, no final da Segunda Guerra Mundial, envolvendo dois países que adotavam um sistema político e econômicos opostos, capitalismo e socialismo. Os dois países protagonistas da Guerra Fria são A. Estados Unidos e Japão, B. Inglaterra e União Soviética, C. União Soviética e Itália, D. Alemanha e França, ou Estados Unidos e União Soviética? Essa é facinho, né, pessoal? Alternativa correta, Estados Unidos e União Soviética. Quinto e último exercício, também da FMU. O Pacto de Varsóvia, criado em 1955 e extinto em 1991, teve como principal objetivo A. Reunir os países socialistas, como a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, contra a OTAN. B. Consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. C. Conter a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. D. Consolidar a influência socialista na Europa Ocidental. E, por último, a E. Consolidar a influência capitalista na Europa Oriental. É confuso, né? A gente acaba se perdendo. Vamos à resposta correta? Consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. Foi o que eu disse no texto. Vocês se lembram? Vamos agora. Eu até tinha comentado com vocês que eu ia passar algumas sugestões de vídeo. Vocês podem achar também no YouTube, resumos dos vídeos. Então os vídeos que eu vou mostrar agora, eles remetem à época da Guerra Fria, tá, pessoal? Aqui são só alguns temas. Adeus Lenin. Esse filme retrata os momentos finais da Guerra Fria na Alemanha, muito bacana.
Todos os Homens do Presidente. 3. Ponte de Espiões, esse é muito bom, pessoal. Munique, a gente já ouviu falar muito sobre esse. Quem já fez graduação, com certeza viu esse filme. O Platoon, eu não cheguei a ver, tá? Mas eu li a sinopse, é muito bom, tá, pessoal? E Boa Noite, Boa Sorte, também muito bom esse filme. Esses são alguns temas que dá para vocês buscarem, que se remete ao período da Guerra Fria, que durou mais de 40 anos. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou dizer para vocês até um próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Compartilhe com os amigos, colegas, familiares. E eu desejo um ótimo dia, ótima tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu desejo toda a sorte do mundo para vocês e até o próximo vídeo.